a gente vai fazer o corte desse áudio, tá? Bom, aqui então foi onde iniciou a minha vida com as punks, que foi com essa professora, a professora Elaine Biondo, conforme eu comentei antes com vocês. Agora, esse ano, a gente teve a oportunidade, então, de fazer um livro da agroecologia e rede do Vale do Taquari, no qual ela, juntamente com a professora Zanetti, Cândida Zanetti, fez com o NEA, né, que é o Núcleo de Agroecologia da Produção Orgânica do Vale do Taquari. E esse livro, ele está disponível também em forma de e-book, então quem quiser compartilhar desse conhecimento, eu posso estar enviando para vocês, né? É só solicitar lá no grupo que eu envio. E aqui tem, então, uma série de dados, assim, fantásticos com relação à parte de agrotóxico, à parte das punks, né? O surgimento de tudo isso, como que acontece, detalhes, assim, fantásticos. E eu fico muito orgulhosa em falar desse livro, porque eu também faço parte de um capítulo desse livro. Foi um presente, assim, que surgiu também em meio à pandemia. E isso tudo começou, as punks começaram com o Valdeli Knupp, que foi, então, ele é meio que um pai, assim, de tudo isso, né? Ele escreveu o Plantas Alimentícias Não Convencionais, Punk no Brasil. Esse livro é como se fosse uma bíblia, assim, para quem trabalha com punk ou deseja conhecer mais sobre isso, né? Ele tem 700 e poucas páginas, com descrições, assim, de nome científico, nome popular das plantas, especificações sobre as plantas, dados científicos também, que ele pesquisa as punks há mais de 10 anos, e receitas também, né, nesse exemplar. Ali no slide está o primeiro exemplar, mas ele já lançou o segundo. Esse segundo, na verdade, substitui o primeiro volume. Então, quem quiser comprar, ele vai ter as mesmas informações do primeiro, porém com dados científicos adicionais. Eu tive o prazer de conhecer o Valdeli no ano de 2018, numa apresentação de trabalho na Univates, que é em Lajeado, a Universidade do Vale do Taquari, e pude compartilhar algumas coisas com ele. Esse nome punk, então, essa abreviação punk, quem fez ela foi o Valdeli, tá? Então, antes ela tinha outros nomes populares, né? E foi ele que deu essa designação. Então, o que são punks? As punks são plantas alimentícias não convencionais, que são espécies, então, a Vera mostrando o livro para nós. É uma bíblia, né, Vera? Fantástico, isso aí. As plantas alimentícias não convencionais, então, são todos os tipos de plantas que têm partes comestíveis, né? Sejam tubérculos, folhas, frutos, o pólen, né? As próprias sementes também, que podem ser comestíveis, como, por exemplo, a moranga, a abóbora, que tem dentro, né? Quem tem o hábito, assim, de ter um cardápio um pouco mais variado, sabe que a gente pode estar utilizando essas sementes também e não colocando elas fora. As plantas, então, geralmente são nativas, cultivadas ou naturalizadas, porém com uso limitado e consumo negligenciado. Então, de fato, é aquelas plantas que são ervas daninhas, consideradas matos, de fato negligenciadas mesmo pela população. Por que incluir as punks, né? A gente tem um aproveitamento integral dos alimentos. Isso entra a parte econômica também, que a gente acaba economizando bastante, né? Além de ter diversos tipos de nutrientes no nosso cardápio. Porque, tu vai no mercado, faz uma programação de cardápio, por exemplo, da semana, que o ideal seria, né, a gente fazer uma programação de cardápio para não ter esse desperdício, e a partir dali tu consegue aproveitar 100% quase do alimento, né? Por exemplo, a banana, a gente acaba botando muitas vezes a casca dela fora, até por achar que não vai ter utilidade, enfim, mas a gente sabe que tem a utilização dela virar um adubo orgânico, né?
para regar as outras plantas, para poder fazer esse aproveitamento, ou até mesmo comer elas, para quem não sabe. O cultivo, então, variável, né? As plantas, as punks são funcionais, elas podem ser utilizadas no paisagismo, né? Tem essa pegada de resgate sustentável, principalmente para quem gosta bastante disso, né? O acesso é fácil. Por que o acesso é fácil? Eu tenho na minha casa, eu fui catando as mudas, né? O ideal, então, é para quando você quer ter uma punk na tua casa, é que você pegue ela de muda de alguém, não necessariamente de semente. Em último caso, de semente, mas o ideal é que seja de uma muda mesmo, né? Então, a gente planta no vaso, tem esse cultivo até dentro de casa, tem algumas plantas que conseguem se adaptar, né? E tu não precisa ir no mercado, por exemplo, para comprar a tua comida, né? Tu vai ter ela disponível 100% do horário. É uma fonte, então, segura de alimento, um alimento orgânico, que é você que vai cuidar dela, né? Você sabe tudo que você coloca de alimento para ela, né? Para manter ela viva. A qualidade da alimentação também. E o que eu coloquei ali, a inclusão alimentar em escolas, que eu acho muito importante. Eu fiz o magistério no ano de 2016, eu me formei no 2006, aliás, me formei no magistério no Instituto Estadual de Educação do Érico Veríssimo, em Três Passos. Fiz estágio em escolas, e esse resgate de memória que a gente tem quando é criança, do professor plantar, né, levar a gente a plantar uma árvore, plantar fazer uma horta, isso é uma coisa que fica muito na memória afetiva das crianças. Eu lembro até hoje os meus professores fazendo aulas de técnicas comerciais, por exemplo. A gente ia na cozinha com os professores mesmo, né, fazer os pratos para ver como é que cozinhava, tinha costura, enfim, outros, mas é na escola que se cria muito dessa memória também e aproveitamento sobre as plantas. Como incluir ela no hábito alimentar? Para quem nunca teve a oportunidade, né, ou não teve o conhecimento para incluir algum tipo de planta, né, eu indico que seja aos poucos, tá? Não é assim, agora eu entendo, ou agora eu vi várias punks e eu vou sair por aí comendo tudo que aparece. Então, eu indico que, geralmente, a gente mescla no prato, né? Ali eu coloquei só a bertalha mesmo, porque eu não tinha outra salada. E aí, como eu tenho a bertalha em casa, então eu já peguei ela e coloquei ela no prato. Mas o ideal para quem não está acostumado é que faça essa mescla ou bata ela em massas de pães, bolos, né? Faça essa trituração para poder ter um aproveitamento dos nutrientes. Nesse aproveitamento de talvez cozimento pode ocorrer uma perda, né? Mas já é um diferencial para te estar incluindo uma coisa nutritiva, né? E diversificar o cardápio. Qual é a dieta? Bom, muitas vezes a gente fala de dieta, que existe a dieta low carb, que existe a dieta disso, a dieta daquilo. A dieta é você que faz. E a dieta é a produção, o alimento que você costuma ingerir, tá? Então, não existe, assim, uma dieta específica. Só mesmo, claro, para quem tem algum tipo de restrição alimentar. Daí a gente indica ter bastante cuidado também na hora de estar escolhendo as punks, né? Ou tem algum tipo de doença à parte, que alguma planta pode ocasionar alguma outra reação que a gente desconhece, né? Então, para essas pessoas, a gente indica ter um cuidado maior, assim, na hora de ingerir. Muito se fala em diversidade alimentar, mas a gente tem que pensar também quanto a gente diversifica o nosso cardápio. Quais as oportunidades que a gente se dá de experimentar um sabor novo, de achar que pode, né, experimentar uma planta, uma coisa diferente, não só ter o hábito de ingerir coisas assim industrializadas, né? Então, eu sei que é prático, né? A gente sabe que às vezes a praticidade auxilia bastante nessa parte, mas quando você tem um jardim de punks em casa, também é muito prático e tu não precisa nem ir no mercado.
Eu não sei se alguém já fez o uso das punks e se sente à vontade de se manifestar. Pode fazer a sua colocação para a gente fazer uma interação, quem quiser. Alguém quer contribuir? Não sei se alguém já faz o uso. Eu tenho algumas em casa, não faz muito tempo. A gente, eu e meu namorado ganhamos umas mudinhas de Bertalha e de Ora Pronobis, então a gente está cultivando elas em vasos em casa e a gente fez um refogado super gostoso com elas esses dias. Então fica a dica aí que é tranquilo de criar em vaso. E tu gostou, Juliane, do sabor delas? O que você achou? A gente achou bem gostoso, a gente fez um refogado com, também misturamos algumas outras verduras, assim, e a gente comeu com farofa, com feijão, então ficou bem gostoso, bem nutritivo, e uma forma nova de, assim, incrementar esse refogadinho de legumes que a gente faz com frequência. E o teor de proteína, né, também ali agrega bastante, né? Muito bom. Alguém mais quer ajudar a complementar o diálogo? A Vera e o Tadeu levantaram a mão. Ah, tá. Pode falar, dona Vera, então, por favor? Dona Vera, tá bom. A gente, eu faço parte de um ponto de cultura, que é a AIPAN, Associação Ijuiense de Proteção ao Ambiente Natural. De verdade, nós estamos em 3 fazendo esse curso. Tem mais a Francesca aqui, e acho que a Regina também deve estar por aí. Ah, que legal. Não. E nós trabalhamos com punks, nós divulgamos a ideia de valorizar e de usar as punks na alimentação, desenvolvemos assim um trabalho da alimentação o mais natural possível. Então a gente usa muito a Ora Pronobis, a pulmonária ou o peixinho, entre outras. Nós falamos na quinta-feira. A capuchinha? A capuchinha. Então, tem uma porção de plantas que a gente usa. A casca da banana, na alimentação e para adubos. Então, a gente tem um gosto por isso, gostamos e divulgamos, incentivamos nas escolas e temos também o hábito de fazer seguidamente o coquetel, o encontro agora drive-thru, com alguns sabores o mais natural possível. Ai, que legal! Olha só que diversidade, né? Levando isso aí, vamos unir para levar isso bem adiante para mais gente conhecer. A Francesca também colaborou aqui no chat, vamos ver. Ela complementou, então, que faz uso da Bertalha com o dente de leão, salada crua, radite do mapa, pulmonária e outras. Aí a Juliane, o peixinho da horta 3 vezes. O meu peixinho da horta também tá sobrevivendo, viu? Vou ter que achar um milagre para ele. Fiz um adubo, né, orgânico e tudo, mas ainda não tá vivendo. Acho que é o frio que tá assustando. Ele diz que ele resiste ao frio, mas acho que esse frio que veio agora, não sei não. Quem mais queria falar? A Helena. Pode falar, Helena, por favor. Eu acho que o seu Tadeu se colocou primeiro, Raquel. Eu não consigo. Então pode se manifestar. Vou dar licença aos mais velhos, aos mais experientes. Pode falar, seu Tadeu. Não. Primeiro as mulheres. Meu Deus, obrigada, seu Tadeu. Boa noite. Muito legal tua fala, Raquel. Eu achei muito interessante quando tu colocastes a questão também das partes não convencionais de alimentos que já estão integrados na nossa alimentação, né? Porque todo esse resgate das punks, eu vejo que ele tem um conhecimento que é muito próprio, né? De quem faz esse cultivo realmente, enquanto que já tem muitos alimentos que já estão dentro das nossas casas, né? Nos preparos do cotidiano. E a gente acaba tendo um descarte muito grande, né? Uma falta, às vezes, desse tato, desse
V de fazer essa utilização não convencional, né? Eu fiquei sabendo há pouco tempo atrás, por um experimento pessoal, o uso da entrecasca de aipim. Isso. E eu descobri que é uma punk, né? Porque é uma parte que normalmente ia para o lixo, né? E a casca da banana, então eu achei muito interessante o quanto é legal também da gente colocar esse conhecimento junto do conhecimento das punks, né? Aqui no nosso ponto de cultura, o Araçá, eu falo aqui da Praia de Cidreira, né? E a gente trabalha com essa difusão desse conhecimento e eu acho muito bacana o quanto a proximidade com os alimentos que já estão integrados na nossa alimentação aproxima a curiosidade por essas plantas mais exóticas, digamos assim, do nosso paladar mesmo, né? Mas, de qualquer forma, é muito amplo, né? Um conhecimento muito amplo das punks. Estou adorando te ouvir. Obrigada. E, Helena, tu fez a casca do aipim de que forma? O processo de cozimento dela? Eu já tinha feito há um tempo atrás para testar, eu empanei ela, normal, assim, farinha de trigo branca, ovo batido, farinha de rosca e frita em óleo quente. E a gente testou uma receita deliciosa, que é usar as entrecascas como massa da lasanha. Então, a gente fez uma lasanha usando a entrecasca, que ficou maravilhosa. Meu marido falou, olha, por mim, massa de lasanha nem entra mais aqui em casa, só a gente guardar o aipim, que para mim já tá ótimo, porque ficou muito saboroso, é muito suave o sabor, né? Então, ele consegue ter, enfim, várias combinações de tempero para diversos pratos, né? Que legal. É o nosso novo xodó. Tem um saco ali para descascar que eu ganhei. Oi? Eu tenho um saco de aipim para descascar que eu ganhei. E é legal porque dá para congelar, então às vezes a gente atalha no preparo do aipim, não tem muito tempo, né? Congela e deixa para outro dia. Eu gosto muito de usar a casca da moranga também para fazer bolo. Aqui a gente está sempre criando, né? Que delícia. Desbravando os alimentos. Obrigada, viu, Raquel? Nada, eu que agradeço. Seu Tadeu, então, boa noite. Boa noite. Boa noite. Que bom, né? Nessa noite fria, mas estamos aqui alimentando a alma e o espírito, né? Com as informações aí. Com os saberes, com a troca de saberes. Nós aqui usamos várias que são consideradas punks, desde caruru, beldoegra, a hora por nobres, a bertalha. Todos os dias a gente come uma salada de bertalha. Agora, o mais interessante é que tu falasse que tem esse livro ali, que tem as substâncias, e por que a gente deve comer. Sabe, né, que o caruru, por exemplo, todos os amarantos podem curar a pressão alta. É que o organismo ele perde a capacidade de formar o óxido nítrico. Quando tu come essas plantas aí, elas fazem com que volte a produzir o óxido nítrico e aí regula a pressão da pessoa. E o remédio da pressão, ele não cura pressão nenhuma, né? Então, a gente come quase todas essas plantas aqui, é salada todos os meio-dia. Se não tiver isso, não está completa a refeição. Que delícia! Então, a gente tem que ampliar esses conhecimentos, essas questões. Muitas vezes as pessoas não consomem achando que é venenosa, que aquilo não presta, que não pode comer, mas, na verdade, é um alimento riquíssimo. Que eles tratam como isso, e nós tratamos como alimento, como plantas, desde a taioba, desde, enfim, a língua de vaca, né? O pessoal, inclusive, da raiz da língua de vaca na Segunda Grande Guerra Mundial, pela crise, o pessoal fazia até café da raiz. Torravam a raiz da língua de vaca e faziam café. Que legal. Então, a gente tem todo esse... tem a própria mandioca figueira, que é uma coisa que nós temos aqui também, que ela é mandioca para fazer salada, de comer crua. Então, tem uma capacidade alimentar muito grande. Com certeza. Então, a gente vai ter que trocar esses conhecimentos aí e aí cada vez melhorando, né? A própria universidade, o pessoal pode fazer o levantamento de quais as substâncias que tem. A hora por nobres, inclusive, a gente tem informação que ela tem uma substância que age no sistema psicomotor que previne o organismo contra o mal de Parkinson e o mal de Alzheimer, e ajuda até a curar. A gente tem bastante dizeres, né, sobre essas situações que realmente ocorrem, mas até a gente conseguir comprovar isso por método científico para nós, estudantes, é um pouco mais difícil, né?
e exige um grande desafio também pela parte de aprovação de alguns projetos. Tem alguns projetos que nessa parte demoram um certo tempo para ser aprovado, enfim, tem uma série de outras coisas, mas a gente segue em busca, sim, de querer levar sempre isso para frente, né, e disseminar o conhecimento da forma que a gente puder. Obrigada, seu Tadeu, pelas suas colocações. Eu fico muito feliz em saber que o senhor diversifica bastante o cardápio aí, né? E ajuda também a espalhar as receitas, porque eu vi que a Helena comentou aqui que ela conheceu o pão da Hora Pronobis através do senhor, né? Isso aí, bastante colega compartilhando o conhecimento. Muito obrigada pela colocação. Não sei se mais alguém quer comentar, quer compartilhar. Então, a gente vai seguindo a apresentação. Nessa oportunidade, a gente sabe que não vai ser possível ver todas as punks que existem, tá? Então, a gente separou algumas aqui para complementar um pouco o conhecimento, inclusive na oficina que a gente vai fazer, né, lá mais para frente, a gente vai falar de outros tipos, né, então eu tentei mesclar um pouco disso para não ficar muito parecido. As espécies, então, no Brasil e no Rio Grande do Sul, no Brasil, 1/3 dessas plantas, né, apresenta parte comestível, então pouco ou totalmente subutilizadas e não convencionais. Existem cerca de 5.000 espécies dispostas no nosso país, então é muita planta, né? Para quem acha que o alimento tem fim, eu acho que ele não tem, não, viu? Se nós começar a direcionar um pouco, né, e diversificar o nosso cardápio. No Rio Grande do Sul, então, existem cerca de 500 espécies citadas, né? Destas, 213 são espécies consideradas frutíferas nativas do Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, o pinhão também é considerado uma punk, tá? Agora estão fazendo a farinha do pinhão, estão fazendo pinhão em conserva também. Tem várias diversificações aí do pinhão. O almeirão do campo vai ser a primeira falada de hoje. Provavelmente bastante pessoas conhecem ela também. Então, eu vou colocar o nome científico e a família, porque assim como a gente tem um nome, as plantas também têm, e assim como a gente tem uma família, elas também têm. E isso ajuda a distinguir elas e separar elas na categoria certa e criar identidade para elas, tá? O almeirão do campo, então, ele tem Hippochieres brasiliensis, é o nome dele, né, o nome atual. O almeirão do campo, então, é um nome popular, né, que a população fala. E que, às vezes, o almeirão do campo aqui no Rio Grande do Sul pode ser uma planta e lá na Minas Gerais vai ser outra. Então, por isso que existe essa especificação científica para se saber que a gente está falando da mesma planta. A família também. A família Asterecaceae. Eu estou sem óculos, tá? Então, me perdoem se eu errar alguma palavra ali no final. É uma nativa, então, herbácea, tá? Quer dizer, então, que ela cresce, né, de forma natural. Comum no inverno. Essa planta, geralmente, ela dá como se fosse inso mesmo, né? Dá para ver até ali na foto que tem a grama, enfim. Geralmente, ela cresce nesses tipos de solo, assim. Ela é uma planta medicinal e alimentícia, né? Conforme o Wagner falou também, tem várias plantas que são punks, que podem ser feitas chás também, né? Ela tem um sabor mais amargo, teores de cálcio. Então, essa é uma pesquisa que eu peguei do livro do Knupp, tá? Esse dado, que é esse livro que a Vera falou, o mesmo que eu mostrei lá no início. Cálcio, então, na proporção de 100 gramas de análise dessa planta, foi constatado que ele tem 1.000 miligramas, 600 miligramas de sódio, zinco, fósforo e potássio, 3.100 miligramas em 100 gramas. Então, são fontes, assim, de nutrientes bem completos, né, que às vezes a gente fica procurando em outros alimentos e a gente tem ali bem acessível. Eu tive que colocar em slides, conforme eu comentei no início com a professora Marta, porque a gente falar de planta, de visualização e não criar um slide fica um pouco mais difícil, tá? Mas eu não quero que se torne chato, então sinta-se à vontade para interromper quando quiser.
begônia, que é a begônia cuculata, da família Begoniaceae. A begônia é bem conhecida, né, para quem gosta bastante de flor, assim. É uma planta herbácea, então ereta, suculenta, flores ornamentais. Ela é rica em ácido oxalático, portadores de problemas renais, então tem que evitar o consumo, tá? A parte comestível dela são as folhas, os ramos, as flores e os frutos, tanto crus como cozidos. Ela é nativa do Rio Grande do Sul, ela fica muito presente em brejo, assim, né, nas partes de brejo, áreas úmidas ou semi-sombreadas, ocorre geralmente no inverno. O plantio pode ser a partir do ramo mesmo da planta, tá? Aqui eu coloquei uma foto de uma begônia e uma que está num processo bem inicial ali, que ela está meio vai e não vem, então não pensem que vocês vão logo plantar e já vai sair tudo bonito, né? Isso não vai acontecer. Ela exige cuidado, exige, né, tempo. Mesmo sendo punk, tá? Eu fiz uma torta, essa foi uma torta que foi apresentada em uma das oficinas, e coloquei dentro do mousse dela, que é na parte, assim, de baixo, ali dá para ver, antes da massa, um pouco das flores, para dar um gostinho, assim, diferente, né, no mousse. Então, é uma das formas, assim, de diversificar também. Usar as flores para fazer um mousse, colocar no iogurte mesmo, batido, né? Às vezes tem pessoas que fazem o kefir, pode estar misturando também, fazer uma batida bem gostosa. Ô, Raquel. Oi. Essa é a que a gente ganha de aniversário do... Isso mesmo, por isso que eu botei ela. As rosas eu não coloquei, mas as rosas também, tem alguns tipos de rosas que são comestíveis e a gente ganha também de aniversário. É isso mesmo. Eu me lembro dessa torta ali, eu tava nessa oficina. Isso aí. A Beldroega, então, Portulaca oleracea, que é da família Portulacaceae. É uma planta herbácea anual, então ela dá o ano todo, né? Rica em ômega 3, beta-caroteno, então substitui aí, às vezes, a própria cenoura, né? Que às vezes a pessoa acha, só beta-caroteno é só na cenoura, né? A vitamina C também é presente. Potencial antioxidante, usada como anti-inflamatória, diurética, vermífuga. A parte dela comestível, então, são as folhas, as flores, os ramos, as sementes. Ela pode ser consumida crua ou em saladas, né, ou cozidas. As sementes podem substituir até a chia e o gergelim também, em algumas receitas. Ela costuma aparecer em solos com boa umidade, matéria orgânica rica também. É encontrada geralmente em solos cultivados, ensolarados, como hortas e jardins. Também pode ser plantada por sementes, né? Aqui a gente colocou uma foto de um suco verde, então, substituindo a padrão couve e os outros tipos de plantas que a gente costuma colocar, a Beldroega também pode ser batida e feita um suco. Como comentado, então, as sementes podem ser substituídas pela chia, então não precisa ir no mercado comprar chia, nem o gergelim para fazer os patês e diversificar essas receitas, né? Então, da mesma planta, a gente pode estar fazendo 3, 4 tipos de receitas, às vezes até mais, se a criatividade também fluir, né? A Bertalha, que é muito conhecida por todos, né? A gente adora a Bertalha, porque ela é uma planta que geralmente, assim, tu bota ela no vaso e ela cresce. Ela é uma planta muito fácil de criar. Agora, no inverno, ela acaba dando uma amarelada, tá? Um pouquinho mais fraca, mas ela geralmente pega bem fácil. A begônia cuculata, então, é o nome oficial da Bertalha, conhecida, né? As bertalhas também existem vários tipos, tem a Bertalha coração, tem outros tipos, né, de Bertalha, então, às vezes, a gente pode confundir, né? Então, por isso que tem o nome da espécie, né? Da família Basilaceae, elas geralmente são da mesma família, mas cada uma tem um nome, né? Trepadeira perene,
com folhas em forma de coração. No caso, essa que a gente pegou, então, é a Bertalha coração. Rica em ferro, vitamina A, ela é fonte de vitamina A, B, C, tem potencial antimicrobiano. Então, às vezes, se tem alguma ferida, alguma coisa assim, né? Comestível também, as folhas e os tubérculos. Geralmente, a gente usa mais as folhas, né? Mas os tubérculos também são comestíveis. Aparece na beira das matas, então, até inclusive o pé que eu peguei para fazer aqui na minha casa, eu achei ele num brejo, né? Então, eu peguei ele lá, tirei a muda, deixei crescer umas 2 vezes e comecei a utilizar ele. Exige poucos cuidados, então, conforme eu falei antes, né? Prefere lugares ensolarados ou semi-ensolarados. A minha Bertalha, no verão, assim, que tem aquele calor mais intenso, ela ideal pegar o sol da manhã. Se ela pegar o dia todo de sol, ela vai falecer. Então, para mim, aqui em casa não funcionou. Não sei se alguém tem o costume de criar ela direto no sol, assim, mas aqui não funcionou. Aqui a gente fez algumas receitas. Fizemos ali uma massa, né? Recheada também com a Bertalha. Então, a gente utilizou ela na massa, na própria massa e dentro do recheio. Um bolo salgado, esse bolo salgado vai ter lá na nossa oficina, para quem quiser conhecer. Acho que deu um problema aqui. O bolo salgado é uma delícia, assim, para sábado de tarde, fica muito gostoso. Vamos para a buva, então. A buva é a Coniza bonariziensis, da família também, Asteraceae. Ela também é anual, com caule densamente folhoso. As folhas são aveludadas, as flores não vistosas, então a gente dificilmente vai conseguir visualizar muita flor, né? Bem pouquinha. Pode ser usada contra tosse, como antiácido, no tratamento de diarreia ou hemorroida também. São aromáticas, ligeiramente picantes, então quem quer sentir um sabor mais intenso, assim, picante. Isso é legal para fazer molhos. A gente fez aqui tipo um patê e colocou ela, mas tipo molho pesto também dá para fazer, né? Que ela fica um pouquinho diferente, é bem parecido com outros tipos de folhas que a gente acaba utilizando, dá para diversificar aí também. São... Aqui, como pode ser crua ou cozida, ou ensopado também. Isso aí, a gente colocou aqui, Francesca, isso aí. Tem que ter muito cuidado nessa hora de fazer a coleta, tá? Claro que se você vai coletar na rua, por exemplo, num lugar que passa muita gente, que tem um fluxo, ou na beira de uma estrada, por exemplo, você tem que analisar se aquela rua ou aquele local que tá a planta, se ela tem, não só para a buva é mais intenso, né, porque ela desenvolve essa resistência, né, ao glifosato, mas ter noção um pouco de onde tu tá retirando ela pela intensidade dos agrotóxicos, né. Algumas plantas são resistentes, elas não estão nem aí pros agrotóxicos, né, mas tem outras que acabam captando isso através do solo, enfim. Então, dá para ter o cuidado por aí também, porque senão não é orgânico também, como se diz, né? E manter o cuidado na hora da higienização dessas plantas, tá? Tanto para situações normais, de uma alface, por exemplo, ou de qualquer outro alimento, a gente costuma ter uma higienização, sim. Não sei se vocês costumam fazer em casa, mas o processo correto, né, é que você lave primeiro ela com água corrente, e depois deixe ela de molho, então, numa solução com água e vinagre ou hipoclorito, né, de sódio, que seria, então, tem alguns tipos de quiboa, então, que tem esse, né, componente que pode ser utilizado, e deixar essa planta imersa de molho, né, para depois, então, lavar ela novamente e fazer o consumo dela. Então, essa seria a higienização correta que se faz nesse tipo de alimento, principalmente quando você não sabe se um cachorro fez xixi, por exemplo, lá perto, né? E entre outras coisas mais. Vamos ver aqui. Isso aqui é aroeira, Raquel? Isso, a pimentinha. A gente pegou e colocou ali de enfeite.
da aroeira. Adoro, adoro. Uma delícia. Isso, ó, deve ter cuidado. A Francesca colocou ali para nós no chat, cuidado com a buva, que ela é resistente ao glifosato, além de muitas punks são oportunistas e lavouras e que usam muito veneno. Isso mesmo, a gente colocou ali essa observação. Muito obrigada pela colaboração. Ah, então ela também dá em terrenos baldios, né? Geralmente, assim, ela é o isso de verdade, né? Resistente pra cacete, assim. Ocorre geralmente no inverno. Ó, o seu Tadeu complementou que a beldroega é um emoliente. Vamos ver aqui. Ajuda para quem tem intestino preso, ó. Muito bom. Sugestão. Até aqui tá tudo certo. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Tirar alguma dúvida? Tudo bem? Ali, ó, boa noite. Boa noite. Com relação à questão dos venenos, a Cléo colocou ali, ó, colocar em solução clorada. Isso não adianta nada, porque é sistêmico, o veneno entra dentro da planta e não funciona. Sim, para a parte de herbicida não funciona. Temos que colher de onde não tem veneno. Uhum. É a única garantia, né? Se for foliar, por exemplo, aí tu até consegue ficar só superficial, mas se vier pelo solo ou pela água, aí não tem como. A gente fala no sentido assim de manter a higiene contra outros tipos de micro-organismos, né? Sujeiras intensas, assim, né? Nesse sentido. Mas realmente qualquer alimento que a gente vá consumir, não se tem comprovação que quando ele é criado num solo que tenha, né, agrotóxico ou que seja regado com água que se tenha, que remove de alguma forma antes de ir para o organismo da gente. Então, é mais complicado mesmo. Obrigada, seu Tadeu, pela colaboração. A capuchinha é o amor de muita gente, né? Ela não poderia faltar aqui. A gente adora ela também. O nome dela é mais difícil, assim, ó. Tropaleum majus, da família Tropaelaceae. É uma planta comestível, então, exceto as raízes dela, toda a planta dela é comestível, então, tudo que aparece, assim, fora da terra dá para comer dela, né? Integral, praticamente. As folhas, então, dá para fazer chá, elas têm propriedades fitoterápicas, pode ser utilizada, então, para controle de algumas pragas. Então, para quem tem, né, a roça lá, né, a criação de alguma coisa, pode estar utilizando. Ela tem algumas especificações bem isoladas, assim, dá para dar uma pesquisada. Ela ocorre geralmente na parte, assim, do outono. Então, a capuchinha também tem sementes, a gente vê bastante semente vendida na internet, mas o ideal, assim, é como eu falei, se der para pegar uma muda, é melhor, principalmente por saber, né, de onde está vindo, e às vezes ela consegue prosperar um pouco mais. A capuchinha, ela pode ser utilizada em diversas receitas também, além do chá, né? Ali eu fiz uma massa, então, com a capuchinha na panqueca, a massa da panqueca tem capuchinha, botei as folhas, e no recheio eu fiz com ricota e coloquei as flores, né? Mas aí tu pode estar fazendo um patê de alguma, né, um vegano, de repente, se alguém, né, não costuma consumir proteína animal, ou enfim, pode estar utilizando também para complementar. O dente de leão, então, o Taraxum officinale, da família Asteraceae, também é anual, a criação dele, tá? Rosetado, leitosa, quase sem caule, porque ele fica bem próximo, assim, ao solo, né? As folhas dele são bem recortadas, então a gente tem que cuidar para não confundir, né? Ele observar bem esse recorte das folhas, que é basicamente parecido com o dente de leão, então os recortezinhos a gente consegue ver aqui, ó, alguns traços dele. As flores são amarelas, dispostas em inflorescências, então ele tem bastante flores também. Rico em vitamina A, C, D e do complexo B. As vitaminas do complexo B, elas geralmente são bem difíceis da gente encontrar fontes, né?
Então, essa é uma planta que ajuda bastante para quem tem carência também das vitaminas do complexo B. Os carotenoides, as xantofilas, os clorofilas, ferro, silício, magnésio, sódio, potássio, zinco, manganês, cobre e fósforo. As raízes são popularmente usadas como diurética e contém inulina. As folhas possuem propriedades depurativas, então, né? Consumidas cruas ou refogadas, espontânea em jardins ou hortas e diferentes condições de solos com muita luz. Vamos ver que aqui no chat teve uma... Isso que eu coloquei antes, Caterine, muito boa a tua colocação também. Para diferenciar, então, é realmente observar esse traço da folha, tá? Essa ondulação que se tem aqui. Porque se a gente for olhar aqui no... Primeiro lá, deixa eu voltar aqui, ó. Era o almeirão, né? Deixa eu ver. Ah, a serralha. A serralha eu não coloquei aqui a foto, desculpa. Mas, em sua grande maioria, como essa família é muito parecida, a observação deve ser feita ali na folha, tá? Nesse tracejado que tem aqui. Nessas marcações que se tem, né? Então, é muito importante que a gente observe. Claro que se você tiver alguma dúvida, o ideal é que não consuma, né? Se tu tiver alguma dúvida, entre duas comestíveis não seria o problema, mas se tu tem dúvida se ela é ou não é, é melhor não, antes de ter a confirmação correta de alguém, né? A gente vai tentar levar esse conhecimento também para a oficina, para a gente conseguir ver, né? Se, graças a Deus, a gente pudesse encontrar, de pegar a planta, observar bem esses traços, né? Para ter uma distinção melhor. Aqui, então, eu trouxe um dado muito interessante com relação ao dente de leão. É um comparativo com a alface, que a gente está acostumado a consumir, né? De nada, boa noite, Estela, seja bem-vinda. O comparativo, então, do dente de leão com a alface é uma pesquisa que foi realizada pelo CNUP também, quando ele estava lá na faculdade dele, na tese, provavelmente lá por 2010 foi que eu vi a tese dele. É uma tabela comparativa de 100 gramas de dente de leão e 100 gramas de alface. O teor de proteínas, então, do dente de leão é 2,7 gramas, enquanto a alface tem 0,84. De lipídios, 0,71, enquanto a alface tem 0,13. Carboidratos, 8,8, enquanto a alface tem 2,1, que é bem pouco carboidrato, mas se a gente for comparar, carboidrato gera energia e proteína também auxilia em muita coisa, então dá bastante diferença. Então a gente não dá bola para os carboidratos. Quem é preocupado aí com os quilos, não dá bola. O cálcio, 0,19 também, é uma diferença bem grande contra 0,04. O cálcio que às vezes é muito difícil assim a gente acabar consumindo, né? Ou fontes específicas, no caso. Fósforo tem 70 miligramas contra 13,89. O ferro são 3 miligramas, enquanto a alface tem 0,75. Tiamina B1, 0,19 contra 0,03. Bom, os principais dados são a vitamina B2 e B3 também. As vitaminas B, como eu falei antes, elas são um pouco mais difíceis assim da gente encontrar, né? 0,19, então, para B1 contra 0,3. A B2, 0,14 para 0,6 da alface. A B3, 0,84 para 0,13. A vitamina C também sai bem na frente, né, com 35,94, é quase 36, contra 12,57 miligramas. A vitamina A dá pouca diferença, mas ainda assim ela acaba saindo na frente, né, o dente de leão. Então, dá para substituir a alface aí por uma fonte nutritiva, né, rica, muito mais rica ainda em vários nutrientes, que seria o dente de leão.
só para ressaltar, todos os dados que eu estou trazendo aqui hoje foi pesquisado, tá? Em fontes seguras, então, se ocorrer algum erro, provavelmente foi digitação, mas eu tentei cuidar ao máximo para que não acontecesse, tá? Então, todos os dados universitários. A Maria Gorda, então, ela tem esse nome popular, conhecido como Outras Marias também, né? Ela tem vários nomes aí, esse é um dos que eu escolhi entre os populares para designar como mais conhecido. Inclusive, no livro do Valdeli, que eu sugeri lá na frente, tem um índice por nome popular, tem um índice pelo nome científico e tem um índice pela família. Então, a gente consegue pesquisar de várias formas, que às vezes, eu sei o nome popular, mas eu não sei o nome científico. Daí, né, então é mais fácil de pesquisar. Talinum patens, da família Thaliniaceae, é uma planta anual também, perene, no caso, ela nasce em qualquer lugar. Inclusive, aqui até eu tirei uma foto a caminho do meu trabalho, que eu tenho um outro trabalho, né? Nasceu entre um espaçozinho minúsculo, assim, de um teto ali, de uma loja que eu vi, ela nasceu. E estava lá, estonteantemente, né, grande. Ela tem a folha simples, carnosa, sem pelos, ela cresce, então, de 30 a 60 centímetros de altura. Flores pequenas, então a gente consegue ver aqui alguns traços, né, das flores aqui, tá em botões ainda, né, rosa ou lilás. As folhas são usadas para cicatrização de feridas também, tratamento gastrointestinais. As raízes delas são diuréticas, tem alto teor de zinco, potássio, magnésio, ferro, conteúdo proteico. O conteúdo proteico, então, dela chega, então, até 22%, né, nas folhas, uma densidade de 100 gramas, no caso, né. Os ramos e sementes também são comestíveis, então, as sementes dela, então, pode comer tudo. As folhas são consumidas em saladas, ideal que sejam cozidas ou refogadas. Então, essa é uma planta que a gente não pode comer, o ideal não seria comer cru. Pode ser que tenha alguma enzima, alguma coisa que a gente desconheça e que não é indicado, então, né, o consumo dela cru. Frequente em locais úmidos e sombrios, na beira da mata, terreno baldio, durante o ano todo. Geralmente, quando eu vou caminhando, assim, eu fico olhando vários lugares para ver se eu encontro várias coisas. Isso é um costume que a gente adquire quando a gente começa a ter esse contato. Então, a gente fica olhando quando passa de carro na roça para ver o que tem, né? Quando tu vai caminhando, também fica observando. E ela geralmente dá nesses cantos, assim, entre pedras, assim, é bem particular dela. Vamos ver que a gente teve mais alguma colocação aqui no chat. Sim, Mônica, eu já vou mencionar o título corretamente, a gente já volta lá no slide. Deixa eu até voltar aqui, para te poder tirar uma foto, que daí fica melhor. É esse livro do professor Valdeli Knupp, Plantas Alimentícias Não Convencionais, Punk no Brasil. Como eu comentei, então, esse é o volume 1 que está ali na foto, tá? Se você for encomendar ele, vai ter o volume 2, que veio substituir ele, tá? Então, você pode comprar o volume 2. A nossa próxima é o inhame. Isso, a chamada de Major Gomes, a anterior a Maria Gorda. Isso aí, muito popular. O inhame, então, também é muito conhecido. A Coccolacea esculenta, da família Araceae. É uma planta herbácea, então, com raízes tuberosas, né, comestíveis. As folhas, então, são... aqui eu coloquei algumas distinções, porque, assim, essa família Araceae, ela é muito parecida. Então, a gente tem que ter muita atenção e muita certeza na hora de consumir ela, tá? Tem que prestar bastante atenção nessas distinções. As folhas são apontadas para baixo, em forma de coração, com margem levemente ondulada. Na inserção dessa haste, que é ali onde tem a folha, né? Ela não é fendida, quer dizer que, então, ela não tem uma abertura, no caso, né?
ela é diretamente da taioba, ela sobe reta. Essa é uma das formas de distinção da espécie. O pecíolo tem um tom mais escuro. O pecíolo, então, que eles dizem é onde sai a folha ali, né? Ele tem um tom mais escuro, quase roxo. Só que esse roxo a gente tem que cuidar, porque tem outras plantas que ela tem essa tonalidade roxa, porém elas não são consumíveis e podem gerar algumas alergias ou até levar à morte. Então a gente tem que ter muita atenção, né? Muito cuidado na hora de estar escolhendo isso aí. Estão abaixo da região dos lobos, né? Esse pecíolo, então, roxo, ele fica logo abaixo, assim, onde tem a folha já. Aqui a gente fez um bolo, então, de inhame, né? O inhame é uma maravilha, principalmente, assim, para o inverno, né? A gente pode fazer muitos bolos, bastante cremes também, de sopas, né? É uma delícia, é uma maravilha. Substitui aí bastante outros carboidratos e ajuda a diversificar bastante o cardápio da gente, né? A taioba, então, né, que é a parceirinha lá, é a Xanthosoma satifolium, que é da mesma família, então, que eu conforme eu comentei antes, né? Coloração verde, folha em formato de coração. Eu coloquei essas duas fotos bem próximas para a gente poder conseguir visualizar um pouco dessa distinção, tá? Porque existe vários tipos, então, né, nessa família Araçae, que são venenosos e podem ocasionar, né, algumas situações desagradáveis. Então, a gente tem que observar aqui, ó, essa abertura, né, essa divisão aqui dos rizomas, da folha, ela tem que ser bem tracejada, quase como se fosse a couve. A coloração dela é parecida com a da couve, tem que ter essa divisão, essa abertura aqui, e aqui vai estar diretamente o caule dela, ó. Ela tem como se fosse para fechar aqui, ó, essas aberturinhas. Então, isso a gente tem que observar bastante. O pecíolo está inserido abaixo da região dos lobos, conforme eu falei, né, só que nomes melhores, né. Embaixo, aqui logo embaixo vai ter o pecíolo, que seria quase que o caule, né. Os rizomas são ricos em fonte de energia e carotenoides. As folhas são ricas em fibras, cálcio, magnésio, vitamina B2, B6. A vitamina B6 também é muito rara, né? Então, é uma fonte aí de vitamina B6 e vitamina C. Então, as partes que são comestíveis dela são os rizomas, o talo e as folhas. Pode ser consumido cozido, né? Porque cru ela apresenta um teor de ácido oxálico que pode levar a outros efeitos, tá? O cozimento dela, o ideal que a gente indica é que seja no mínimo 30 minutos, tá? Porque até, inclusive, quanto mais nova é a planta, mais tóxico de ácido ela tem. Então, o ideal, quando se escolher, é que se escolha umas plantas mais velhinhas, assim, né? Um pouquinho mais crescidas e que tenha esse cozimento, então, e esse cuidado na hora do preparo. Vamos ver que teve uma colocação aqui. A Juliane comentou, o requeijão de inhame, ó, para quem é vegano também é uma delícia. A gente vai querer receita, hein? Tem um monte de... substitui os ovos nas receitas de bolo. É isso aí, olha, criatividade, que delícia. Alguém mais quer complementar? Quer falar da taioba? Alguém já usou a taioba? Seu Tadeu, que adora usar as coisas, conta para nós. A taioba a gente come, sim, sempre refogada, né, com couve. A gente tem taioba, tem inhame também aqui, a gente... Só que o inhame a gente quase não consome ainda, tem que começar a consumir e fazer algumas receitas, que o pessoal está dando as ideias aí. Pode mandar para nós, então, na oficina, que a gente vai dar jeito nisso aí. Que legal. A Joseida também está com o microfone aberto, gostaria de complementar? Acho que... Não. Tá bom. Obrigada. De nada. Alguém mais quer aproveitar, fazer uma colocação? Tirar alguma dúvida? Tudo certo, então seguimos.
Então, as diferenças, né? Importante é que a taioba, ela tem aqui bem no cantinho da folha, ó, ela tem esse traço, e esse traço, ele é único dela. Então, isso garante também que ela seja a taioba de verdade, tá? E embaixo dela, então, vai ter, né, as batatinhas, então, né, consumíveis. Então, é bem importante a gente prestar atenção na folha dela. Existem muitas outras folhas por aí, nos brejos, inclusive, que são bem parecidas, né? E é bem com relação a isso que a gente tem que ter bastante atenção. Aqui é a taioba que não é para consumir, no caso, tá? Que essa, ela tem a presença do oxalato de cálcio. Inclusive, eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive com relação a isso, que eu sempre, antes de levar os meus pratos para as oficinas, eu experimento eles para ver se tá bom, né? Porque eu não vou levar um negócio lá que não vai ser legal, enfim. E numa dessas ocasiões, eu tinha encomendado, porque eu não tinha encontrado a taioba, enfim, e tinha encomendado, então, de um senhor que é da agricultura familiar, né? Não vou revelar o nome dele, enfim, porque talvez ele não tinha conhecimento correto, né? Mas, enfim, como ele vendia já outras punks, eu fui ao encontro dele e pedi se ele conseguia para mim a taioba, né? Daí ele disse sim. Daí eu imaginei, talvez porque que eu estava comprando uma quantidade boa, assim, para fazer oficina, né? Ele talvez ia se empenhar, então, em buscar isso para mim. Eu disse, não, mas se o senhor não conseguir, não tem problema. Daí ele disse, não, eu vou conseguir para ti. Porém, contudo, quando chegou tudo, né, meus negócios, daí eu higienizo tudo, faço todo, né, aquele aparato todo, né, que eu falei para vocês que tem que fazer. E descasquei, então, né, botei cozinhar, passou meia hora, né, daí eu vi que não estava assim amolecendo. Passou 40 minutos, pensei, agora deve tá bom, né, porque estava no fogo alto, né, eu deixei depois dos 30, botei no fogo alto. Descasquei, então, e fui provar, né, tal do negócio. Gente do céu. Aí, ele tinha pego o errado, ele não tinha pego certo. Mas, enfim, daí me trancou mesmo, de fato, a garganta, tá? Teve a presença do oxalato de cálcio mesmo após o cozimento e esse período de cozimento. Então, por motivos de que não era o correto. E fez pinicar a minha boca, assim, de uma forma, ainda bem que eu comi só um pedacinho para experimentar, né? Fez pinicar ali a língua, né? A mucosa. Mas ela, assim, ingerida em excesso, pode ocasionar, assim, o envenenamento, né, do aparelho digestivo, ocorre ferimentos, enfim, é uma planta bem, bem perigosa, né? E aqui, então, essas diferenças que a gente tem que observar, que a venenosa, ela sempre vai ter essa parte aqui do caule dela roxo, tá? Essas partes aqui que sustentam a parte inferior da folha, ela vai ser roxa. Então, essa não é comestível. Essa, ela tem esse problema, tá? Pode ocasionar um alerta. E, às vezes, então, eu devia ter pedido a folha junto. No caso, ele me trouxe só as batatinhas. Devia ter pedido a folha, né? Mas, enfim. Antes eu do que os outros. A Ora Pronobis também, que é muito conhecida por todos, que antigamente, desde muito tempo atrás, ela é conhecida como carne de pobre, foi utilizada também pelos escravos naquela época para poder agregar o alimento deles, conhecida como o nome de fato, né, Perischia aculeata, da família Cactaceae, desculpa aí o gaguejo, mas é um pouco mais complexo, né? Ela é perene também, tem as folhas suculentas, né? Os ramos apresentam espinhos, assim, que aparecem em forma de trio. Até aqui eu coloquei a foto da minha, ó, que dá para ver que ele fica trio, mas daí ele já nasce logo a folhinha, tá? As flores, a minha nunca deu flor até agora. Não sei se a de vocês já deu, mas a minha até agora não deu. Queria que ela ficasse assim, porém não ficou. Não sei que milagre que eu tenho que fazer ainda para ela, mas estou tentando. As flores, então, são em tamanho médio, brancas ou amarelas, né?
come-se as folhas, os frutos e as flores. Estou rezando que as flores saiam para eu poder experimentar elas, cruas ou cozidas. Ela é nativa, então, das matas do Rio Grande do Sul, mas ela é conhecida também muito, né, em todas as partes do Brasil, sul e sudeste, e várias partes da América tropical. Então, ela não é, assim, exclusiva do Brasil, por exemplo, né? A gente se encontra em vários outros países da América. Plantio é muito simples, então, para quem nunca teve, é uma das plantas iniciais, assim, para começar a cuidar de punks, eu sugiro muito, porque tu pega, que nem eu comprei de um senhor que vende aqui em Santa Maria, né, um agricultor familiar, e ele me mandou as folhas, né, junto com o talinho. Então, eu peguei o talinho e estaquei ali e já nasce. É bem prático mesmo. Não tem mistério. Essa é a primeira que quem não tem pode começar a ter. Até eu consigo cultivar ela. Olha, viu? Ela não é difícil. E é maravilhosa, né? Não tem. Ai, Raquel, eu preciso pegar umas receitas. O único jeito que eu consegui consumir Ora Pronobis foi farofa. Farofa. No caso, a gente vai ter um hambúrguer com ela, né, na nossa oficina. Mas a gente tem várias outras, assim, ideias para ela, né, inclusive patês também. O próprio molho pesto também é uma delícia para fazer com ela. Refogada também. É que, assim, o que varia? Se tu consumir ela crua, a textura dela é um pouco diferente, né, do que o cozimento. Quando tu cozinha ela, essa suculência que tem na folha, ela acaba sumindo um pouco. Então, quando ela é crua, ela tem um pouco mais de crocância, assim, dá para se dizer. É um pouquinho diferente. Mas vamos ter... Eu fiz branqueamento, Joseida. Porque eu sempre faço para couve, eu faço para quase tudo, assim. A não ser as folhosas, que eu não faço. Essas mais suculentas, mais carnudas, eu faço todas. Mas eu não sei, assim, porque eu também... Apesar de eu ter uma alimentação bem diversificada, eu ainda continuo numa linha bastante tradicional de consumo. Eu consumo muita verdura, muito legume, bem variado, mas eu não saio muito, assim, sabe, não consumo só alface, por exemplo, eu consumo várias folhosas, mas para eu sair para essas outras verdes, assim, eu estou educando meu paladar. Eu estou tentando consumir, por exemplo, quiabo, né? Sim, eu descobri que é rica em um monte de nutrientes e a gente aqui no sul praticamente não consome. Mas também porque a gente não acha, né? Mas agora aqui em Santa Maria tem vários produtores da agricultura familiar que estão produzindo quiabo. Eu ia dizer que se acha na feira aqui. Da feira aqui que sai nas terças-feiras, né? Eles estão produzindo, sim. Também tenho dificuldade com relação ao quiabo, mas estou buscando, né? Deixa eu ver aqui, tinha uma conversa no chat, vamos ver. Onde moro em Minas Gerais, Minas tem muita Ora Pronobis, espécies diferentes sem essas flores. Isso, exatamente, tem outras variedades, né? A Caterine complementou aqui para nós, da Ora Pronobis. E você costuma consumir ela, Caterine? Pode comentar aqui para nós se você já utiliza ela, dar umas ideias aqui para o pessoal também. A Joseida, é interessante fazer o branqueamento das folhas para ficar mais digeríveis. E outra coisa, assim, sugestão, né? Se você nunca consumiu o punk, tu vai fazer um prato, o ideal é que tu consuma pouco de início. Por quê? Não sabe como é que o teu organismo vai reagir com relação a esse alimento novo, principalmente se ele não é cozido. Digo que pode ocasionar algumas distensões abdominais aí, né, entre outras coisas mais. Então, o ideal é que você consuma ele de forma pequena, como eu coloquei meu prato lá inicialmente, coloca pouca coisa, vê como é que vai reagir, e depois, deu certo aquela experiência, daí pode caprichar. Então, as folhas possuem cerca de 25% de proteínas no peso seco, né? Das quais 85% acham-se numa forma digestível. Então, é bastante digestiva, né? Facilmente aproveitável pelo organismo, então os nutrientes dela são bem aproveitados.
Muito indicada para dietas vegetarianas, conforme a Juliane também nós estava comentando no início, né? Quem é vegano ou, né, não consome carne, enfim, é uma ótima opção. Inclusive, até a indústria está vendendo o pó dela, né? Mas há controvérsias, enfim, né, com relação a isso. O ideal, então, é plantar ela e consumir ela direto da fonte mesmo, que é mais seguro, né? Possui vitamina A, B e C. Fonte de cálcio também, fósforo, quantidade considerável de ferro. Então, um dos destaques dela também é o ferro, né? Que ajuda no combate de anemias. Inclusive, quando eu passei por um processo que eu fiquei doente, enfim, eu acabei inserindo ela mais também no meu cardápio. Tudo ajuda, né? Nessa hora, qualquer milagre. Então, se a gente puder escolher as fontes assim, legais, que tenham bastante nutrientes, a gente pode aproveitar. Uma das sugestões, então, que a gente tem ali é o recheio do pastel, né? Compra massa, enfim, se quiser fazer a massa com inhame, melhor, né? Mas se quer uma coisa mais prática, vai lá, compra massa e faz o recheio, nutritivo também. Com legumes também, dá para colocar junto. O próprio requeijão do inhame, que foi comentado antes, né? Bem interessante. Até para fazer um molho, olha só, um molho com requeijão, para botar depois assim, né? Ai, estou com fome já. Acho que a gente tinha mais um comentário aqui, deixa eu ver. Ó. A Caterine falou que faz refogada, então... que nós estava falando antes, da hora para nós. Refogada com carne, frango, acompanhado. Eu vi pessoas que também colocam no arroz, né? Tipo, substituindo o brócolis, por exemplo, ou, né, outras coisas que a gente coloca às vezes. Dá para colocar com a cúrcuma junto ali no arroz, né? Gostoso. O picão, então, picão preto, também popularmente chamado. Bidens pilosa, da família Asteraceae. Ele é uma erva anual, né? Omelete, a sugestão da Eva ali. Delícia, omelete todo dia. Eu, infelizmente, ainda não larguei da carne. E do ovo. Gosto de omelete. Ervas anuais, então, ramos eretos, margem de folha serreada. E tem uma foto aqui bem próxima que aparece, então, né, a flor mesmo, junto com as folhas. As flores são amarelas, geralmente são ausentes, então, como é uma foto bem rara com flor, eu botei aqui tia com flor. Floresce e frutifica praticamente o ano todo. Então, o picão em si é considerado uma fruta, né, nos termos técnicos, assim, da biologia, da botânica. O picão apresenta atividade antioxidante, é fonte de proteína, ferro, fibra, magnésio e alto teor de cobre. Tem muitas pessoas que fazem chá também do picão, né? Até o Wagner tinha comentado na aula anterior dele, na primeira etapa do nosso curso, né? Sabores e Saberes, que dá para fazer. Ideal para suco também. Eu vi que eles estão utilizando também bastante para fermentação, com as folhas e os ramos. E para quem costuma consumir kombucha, por exemplo, né? Dá para fazer essa segunda fermentação depois, né? Eu não achei ainda uma peça dessas para poder experimentar na minha kombucha, mas pelo que eu li, assim, nesse material, dá para fazer também. É uma sugestão aí para um sabor diferente, né? Aqui eu apresento, então, algumas sugestões e que a gente também vai fazer algumas coisas na nossa oficina, né? Aqui tem a salada misturada, então, com flores, né? O próprio hibisco também, que a gente conhece bastante. O hibisco, na verdade, ele tem vários tipos, né? Aqui é um deles, então. Dá para fazer chá também, a folha também é comestível, né? Desse hibisco. O nosso bolo aqui é de bertalha, enfeitado com capuchinha. Essa pizza, ela vai sair na nossa oficina, tá? Ela tem peixinho, que tá aqui, peixinho da horta.
Aqui tem umas ideias, assim, como manteigados também, que a gente pode fazer, né? Bolachas, pode colocar junto, né? De enfeite, é tão bonito, né? E é tão gostoso. Então, ajuda a dar uma diversificada também no cardápio. Alguém já fez algum bolo, algum doce, assim, com essas plantas? Dona Vera, a senhora já fez geleia na sua casa? Geleia com hibisco colibri. O colibri é outra espécie, né? É. Uhum. Com esse eu ainda não fiz. Esse eu também não fiz, mas ele tem um gosto mais amargo, assim, né? Não tão amargo, mas tipo um pouquinho mais amargo. Essa é uma flor que a gente costuma ver em vários lugares, assim, na época de primavera, né? Dá para ver em vários lugares. Você antes falou do peixinho que está morrendo com o frio. O nosso está lindo. Um mato. Tá um mato? Virou mato. Vou precisar de alguns deles. A senhora faz como a adoração dele, Dona Vera? Mais refogadinho. Não, eu digo, dados dele, a senhora coloca adubo orgânico. Adubo orgânico está plantado no chão. Temos um dentro da estufa para proteger um pouco dos animais que circulam. E na horta, ao lado da casa da minha sogra, virou mato. Tem um canteiro enorme. Lá bem assim. Vou ter que passar lá chuva. Quando for a 3 passos, é só chegar aqui, só combinar. Eu vou pegar depois, no particular, o seu número para a gente conversar. Ok. Alguém mais fez alguma experiência nova, assim, que quer compartilhar com nós? O omelete a gente já falou, da Dona Eva. Eu fiquei sabendo, a professora Marta comentou que tinha um pessoal que trabalhava na área escolar, né? Eu queria saber, se alguém quiser compartilhar, é claro, né? Se é utilizado já, se a nutricionista, enfim, sugeriu para o cardápio, como é que funciona, se vocês trocam essas ideias também. Se não quiser falar, não tem problema. Meu computador tá travando. Tá aberta a apresentação, ainda estão conseguindo ver? Tá. Então tá. Que travou aqui, não sei o que deu. Tá só apitando. Deixa eu desligar. Bom, da minha parte, eu concluí um pouco a apresentação, né? Eu não quis trazer muitas espécies para não ficar muito chato também, uma questão muito maçante. Então, eu tinha escolhido 15 espécies, né? A oficina, então, vai ser o grande fechamento desse evento aqui. Eu espero que todos possam compartilhar dessa experiência com nós.